Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo aqui você verá a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, esmagando, detonando e enterrando de vez os anseios bolsonaristas por anistia aos golpistas, às pessoas que tentaram o golpe lá em janeiro de 2023. A ministra Carmen Lúcia, aqui nesse vídeo que você verá, com provas concretas, esmaga, destrói essa narrativa que os bolsonaristas querem tanto enfiar na cabeça dos brasileiros de que não houve golpe, mas há imagens, há provas e há um inelegível que vocês jamais colocarão na presidência do Brasil de novo: Bolsonaro. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito para os bolsonaristas aqui de plantão. Faz o L e continua chorando. Vamos lá. Levar os resultados, que é a morte moral, a morte psicológica, a morte física de uma pessoa, de toda uma sociedade. A busca, portanto, que foi feita e o que este núcleo fez foi exatamente contaminar aquilo que deveria ser sorvido como informação por toda a sociedade brasileira para garantir a rigidez institucional e o prosseguimento da democracia, os seus comportamentos, uma vez que eles não estavam contentes com o resultado. E não se há de falar que foi uma pessoa sozinha. Um dos nossos nobres advogados, eficientíssimos advogados, que eu cumprimento mais uma vez, afirmou que uma pessoa sozinha, foi expresso, como eu copio, uma pessoa sozinha com o celular não faria o 8 de janeiro. Primeiro, o problema não foi só o 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi quando explodiu aquilo que foi sendo devidamente planejado, executado e, como não se conseguiu por outras vias, e nós vimos um dezembro extremamente tenso para quem estava nas instituições, especialmente no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal, como imagino que tenha sido para os que, Vossas Excelências, por exemplo, ministro Flávio Dino, que estavam, depois das eleições, na situação de composição e de transição de um governo para outro. Mas foi um dezembro muito tenso, como tinha sido para nós agosto, setembro, outubro, novembro, tensíssimos, né, ministro Alexandre, que era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, como foi para nós, não é, ministro Fux, o setembro em que Vossa Excelência dormiu neste tribunal como presidente, com sniper e tudo mais, porque não se sabia o que poderia acontecer. Ou seja, não foi um dia, aquele foi o dia em que houve uma explosão material provocado por pessoas que queriam a destruição. Então, é só... Vou dar a palavra a Vossa Excelência, claro, agora, com muito gosto, muito carinho mesmo. Mas apenas para dizer que quando o advogado e o meu respeito é total aos advogados, até porque eu fui advogada há 30 anos e não existe administração da justiça sem a presença de Vossas Senhorias, que é essencial com o talento que apresentaram aqui e que eu tenho certeza que tem toda a sua conduta como profissionais. Mas quando o advogado afirma que uma pessoa sozinha com um celular não faz o 8 de janeiro, primeiro eu não tenho nem certeza disso, porque o celular hoje é uma arma perigosa e poderosíssima. Mas a ministra continuará o papo e ela vai deixar claro que não era uma pessoa com celular. Eram muitas pessoas destruindo o Brasília, o Congresso, o STF, ameaças ao Alexandre de Moraes, ameaças ao Lula, ameaças aos ministros do Supremo Tribunal, como a Carmen Lúcia, o Fux, entre outros. Foi toda essa baderna que os bolsonaristas trouxeram para o Brasil lá em janeiro de 2023, e a ministra Carmen Lúcia, com provas concretas, deixa claro que a anistia é uma vergonha para o Brasil. Então faz o L e sem anistia. Mas ainda que não faça, é por isso que o Ministério Público denunciou, foi uma organização. Porque havia um conjunto de pessoas que atuavam em várias frentes, e estes núcleos se conformavam num trágico e tenebroso balé, no qual as condutas levariam a um resultado que era buscado. Exatamente por isso é que foi denunciada organização, e não o fulano de tal sozinho provocando a festa da Selma.
ouço com muito gosto e Ministra muito carinho, Carmen, Vossa Excelência. Apenas 2 acréscimos. Um que Vossa Excelência dividiu a frase que está martelando a minha mente desde a hora que ela foi pronunciada, porque eu acho que é uma das mais profundas do nosso tempo. A frase: um homem e um celular não movem multidões. Essa foi a frase da tribuna que Vossa Excelência acaba de lembrar. É realmente inquietante, é uma questão crucial. Move ou não move, em que medida move? E isso vamos responder no veredito, mas vamos filosoficamente pensar sobre isso. Mas eu gostaria, na verdade, ministra Carmen, de apenas acentuar outro aspecto, que é o outro fenômeno que está nessa cena, as eleições que não acabam. É uma parte daquilo que nós no Ocidente chamamos de democracia, e é algo novo. Havia um lugar comum na política que dizia: passada a eleição, se desarmam os palanques. Esses eram os palanques físicos, outrora. Hoje, o contrário. Como os palanques são primordialmente virtuais, as eleições nunca acabam. Por quê? Porque a litigiosidade, a litigância, junto com o estapafúrdio, são os vetores principais da força desse mundo. Esse mundo se nutre, inclusive economicamente, desse duplo pilar. De um lado, a litigância, litigiosidade, conflituosidade no grau máximo. Do outro, o estapafúrdio, escatológico. E isso leva, na cena da democracia ocidental, aquilo que ninguém nunca pensou, que é uma ágora virtual instalada permanentemente. Realmente Aristóteles e os gregos, de modo geral, iam ter pesadelos se pensassem que daria nisto a democracia dos antigos. A democracia dos modernos pegou traços da democracia dos antigos e levou para um caminho inimaginável, que é este. Nós estamos em 2025, apreciando a cena de 2022, e logo, logo, todos nós, querendo ou não, voluntário ou involuntariamente, estaremos tragados pelo debate eleitoral de 2026, de modo que é realmente... Exatamente, já começamos, pessoal. A ministra Carmen Lúcia recebendo aqui corroboração do ministro Flávio Dino. São 2 pessoas com poderes que a gente apoia. Nós que fizemos o L apoia que o STF continue existindo. O STF é um dos 3 poderes judiciário, por isso que deve existir, para que a democracia exista. O que o Flávio Dino falou sobre palanque eleitoral online é o que realmente está acontecendo, por isso que é bom que nós nos unamos aqui. A Ágora, pessoal, somos esse meio aqui, esse canal que você está, nós somos o meio político, as pessoas que fazem, ok? Algo assustador, porque infirma mesmo o núcleo daquilo que pomposamente e orgulhosamente nós somos guardiães, que é o Estado Democrático de Direito. Então, realmente essa lembrança de Vossa Excelência é muito importante. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de profunda transformação no mundo, e o direito se recria, o crime não tem a menor cerimônia de se inventar com muito mais rapidez, porque não tem limites. E, na verdade, ministro Flávio Dino, eu acho que nós não estamos no momento de eleições permanentes. E aí eu poderia falar, não é, ministro Alexandre, de cátedra, porque realmente eu estou vivendo as eleições de 26 por conta da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Nós, desde novembro, nós só trabalhamos com isso, lembramos disso, estão aqui as juízas auxiliares, a desembargadora Andréia, a juíza Andréia, a doutora Rosinete, a doutora Lorena, que trabalhamos permanentemente nisso desde novembro. Mas talvez a gente ainda não tenha visto o que precisa de ser visto e que a política vai ter que ser reinventada, porque o direito está se recriando para isso. É que, quando foi pensada a democracia, que nós ainda exercitamos na fórmula institucional, e eu estou falando do Estado, porque democracia a gente pratica no dia a dia, em casa, no trabalho, na faculdade, em todo lugar. Na parte institucional, havia esta ideia de acabava uma eleição, tinha um ano não eleitoral, tinha outro ano eleitoral, porque nós estávamos falando da democracia representativa. Dos modernos. E esta, eu acho que logo, talvez, a gente tenha que encontrar com ela e perguntar se é assim, porque eu acho que nós estamos entrando no período da democracia
apresentativa. O cidadão não quer mais se fazer representar, ele quer se apresentar. E as tecnologias oferecem a essa possibilidade de permanentemente se apresentarem. E, portanto, eu estou tentando maquiar um cadáver. O tempo todo a gente fala, quando a gente prepara, por exemplo, no Tribunal Superior Eleitoral, não apenas as juízas, esqueci do doutor Júlio, antes que ele me brigue comigo e vá embora, eu preciso falar que ele também é juiz auxiliar no eleitoral. Mas quando a gente discute isso, não apenas os juízes, principalmente os servidores excepcionalmente seletos da Justiça Eleitoral, como são nossos servidores, nós estamos falando o tempo todo de como é que a gente vai se adaptando à nova demanda da sociedade. Pessoal, e a nova demanda da sociedade, como ela está falando, eu concordo muito com a ministra Carmen Lúcia, é apresentativo, somos nós agora que estamos aqui representando nós. Estamos nos representando, ainda há a representação do voto, mas diariamente temos que cumprir nosso papel aqui para lutar contra o Bolsonaro, o bolsonarismo, golpistas, traidores da pátria, que querem anistia, mas não terão. Muito obrigado, Carmen Lúcia, pela voz. Muito obrigado por esclarecer as nossas dúvidas. Se você gostou do vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal. Tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Vejo vocês na próxima. Se cuidem. Até lá. Fui.